Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Meus irmãos, como é de conhecimento já da maioria dos irmãos, nós recebemos o decreto do governador do estado de que algumas atividades elas seriam liberadas a partir do dia 20 de abril. E nós então fomos contemplados com essa flexibilização, em algumas atividades. Portanto, nós poderíamos nos reunir como igreja para cultuar ao Senhor, desde que nós tomássemos alguns cuidados de prevenção. Nós entendemos de que o cultuar a Deus não depende se o Estado autoriza ou não. Nós paramos as nossas atividades por amor ao próximo, porque nós entendemos que era necessário que naquele momento fosse assim, e de que os crentes continuariam cultuando o Senhor em suas casas. Nós entendemos então de que é possível de que agora nós retornemos novamente a cultuar ao Senhor, visto que o Estado está mais preparado para receber aqueles que se infectarão normalmente, que isso acontecerá inevitavelmente. Nós então entendemos de que, tomando as precauções devidas, a gente pode se reunir sim novamente como igreja. Mas nós vamos seguir as recomendações sanitárias que foram dadas. A primeira recomendação é de que os grupos de riscos eles não poderão participar dessas reuniões públicas. Então, pessoas com maiores de 60 anos, com doenças respiratórias ou com outras doenças crônicas, são grupos de riscos e não devem participar das atividades públicas da igreja. Essas pessoas, esses grupos, eles normalmente já deveriam estar se protegendo, já deveriam estar guardando isolamento social em suas casas, tomando todas as precauções normais como foi recomendado. Então a igreja vai seguir também essas mesmas recomendações. Uma segunda recomendação é de que todos devem usar máscaras. Então, no momento que você vier ao culto, você deve usar essa máscara obrigatoriamente. Nós providenciamos aqui a nossa igreja 50 máscaras para serem distribuídas no dia do culto. Então, se você ainda não providenciou essa máscara porque não tem condições, porque não encontrou, não se preocupe, nós teremos aí essas máscaras para serem doadas aos irmãos que vierem aos cultos. Então, se você puder providenciar, providencie, mas se você não tem, entre em contato com a gente para que a gente reserve uma aí para você. A outra recomendação é de que apenas 30% da capacidade do templo ela poderá ser utilizada. Então, apenas 30%, isso significa de que em nosso templo, para nossa igreja, apenas 35 pessoas por vez poderão participar. Isso inclui as crianças também. Então, a cada culto, nós teremos então apenas 35 pessoas reunidas. Por isso, nós teremos 3 cultos ao longo do dia, para contemplar a quantidade que foi estabelecida. Então, 35 pessoas pela manhã, às 9 horas da manhã, depois às 4 horas da tarde e depois às 7h30 da noite, como nós já convidamos os irmãos a marcarem qual seria o culto em que eles participarão. Lembrando que aquela lista que nós colocamos lá no WhatsApp, ela não é do culto que você teria preferência em participar, é do culto que você virá, que você então se organizou, se preparou para vir nesse culto. Então, se você colocou o seu nome, venha, Então, participe naquele culto que você indicou, tá bom? A outra indicação é de que todas as pessoas deverão passar álcool em gel na mão. Então, haverá um diácono na porta da igreja, colocando álcool em gel na mão de todo mundo. Então, todo mundo com sua máscara vai passar álcool em gel na mão e então participará do culto. Então, isso será obrigatório para todas as pessoas, bem como também medir a temperatura. Todas as pessoas então serão medidas as suas temperaturas antes de entrar no culto. Então, se alguém estiver com febre nesse dia, já sentir em casa, então não venha, porque nós não
não poderemos permitir a entrada dessa pessoa no templo. Então, se você tiver com febre, você não venha. Se no momento então que for aferida a temperatura, acusar que você tiver com febre, nós pedimos também a compreensão do irmão para que então não entre no templo e vá para casa e esteja em observação para aquilo que está acontecendo, tá bom? Então nós também recomendamos aos irmãos que venham 15 minutos antes do início do culto, para que não haja uma aglomeração, né? Então a gente fica espalhado pelo pátio da igreja e então quando for, à medida que for se aproximando o horário do culto, a gente vai entrando tranquilamente para que todos então possam se acomodar para a gente cultuar novamente ao Senhor publicamente com os nossos irmãos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Ele nos dê um domingo, né, um dia do Senhor abençoado, onde nós poderemos nos encontrar novamente, ler a palavra, meditar a palavra do Senhor, adorar e cantar ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.